Começa agora mais um programa Destaques. E a disputa política pela presidência do PDT no Ceará ganhou um novo capítulo. Em reunião com aliados, o senador da República, Cid Gomes, decidiu criar uma comissão para retomar o diálogo com o comando da sigla no estado. Isso porque atualmente o partido vive um racha. Confira mais detalhes na reportagem de Lucas Albano. A decisão mais importante tomada na reunião foi anunciada diretamente por Cid Gomes. Uma demonstração de que a gente sempre buscou a paz, sempre quis que o partido tivesse um caminho, uma orientação tranquila, segura, para dar segurança e tranquilidade aos nossos filiados, aos nossos deputados estaduais, aos nossos deputados federais, aos prefeitos. Nós estamos, obviamente, abertos a conversar. E hoje mesmo uma comissão que foi formada por representação de deputados federais, deputados estaduais, prefeitos, vereadores e movimentos sociais, irá conversar com o presidente Lupe. E eu mesmo vou sair daqui agora e vou ter um encontro com o André, mediado pelo presidente Lupe, em busca de um entendimento. O diretório representa a ala do partido que tem mandato, com poder de decisão. Já a executiva, onde está a maior parte dos filiados, não tem mandato e, consequentemente, não tem poder de voto. O encontro promovido pelo senador para os aliados do grupo dele aconteceu a portas fechadas, o que aumentou a expectativa sobre uma possível convocação imediata do diretório do PDT. Na prática, isso indicaria a intenção de Cid de ser o novo presidente do partido no Ceará, anulando o atual presidente André Figueiredo, que tem mandato até o final de 2023. Mas não foi isso que aconteceu nesta reunião, considerada por interlocutores como reunião extraoficial, fora da agenda do partido. Eu estou disputando a presidência do PDT. Não é assim. Eu estou sendo solicitado, demandado. As pessoas estão, muita gente entende que eu sou a pessoa que pode ajudá-los nessa hora difícil pelo qual filiados do partido estão, membros do partido, vereadores, prefeitos, etc., estão passando, né? E assim, é desagradável para mim. Eu não estou pleiteando presidência, isso não é nenhum troféu. O que eu quero é que o partido esteja bem, que o partido esteja tranquilo e que a gente compreenda que a nossa luta deve ser para fora e não uma luta fratricida, uma luta interna. O momento do PDT no Ceará é de um inegável rompimento público. O partido, que atualmente tem 13 deputados estaduais e 5 federais, é a sigla cearense com mais parlamentares na Assembleia Legislativa do Estado e também na Câmara dos Deputados. O futuro, no entanto, pode indicar a retomada do diálogo. Pelo menos esse foi o compromisso firmado aqui na reunião. A comissão criada para dialogar com a presidência do partido é composta por 9 pedetistas. São eles: Bruno Oliveira, da Juventude Socialista, Júlio Brise, vereador de Fortaleza, Ednardo Rodrigues Filho, prefeito de Forquilha, Cirilo Pimenta, prefeito de Quixaramubim, Maurício Pinheiro, prefeito de Senador Pompeu, Marcos Sobreira e Guilherme Landim, deputados estaduais, Eduardo Bismarck, deputado federal, e a enfermeira Ana Paula, deputada federal em exercício. Nós é que estamos provocando o senador Cid para tomar a frente desse processo de remontagem, digamos assim, do nosso partido. Nós estamos precisando da liderança dele, nada contra o deputado André Figueiredo, pelo contrário, reconhecemos na pessoa do André um grande parlamentar, uma figura que tem dado sua contribuição ao partido, ao PDT, mas, no entanto, o momento urge, o momento necessita da presença, da liderança, de tudo que ele representa para cada um de nós. Todas essas pessoas que estão aqui, esses deputados estaduais, federais, vereadores, prefeitos que estão aqui, veem na pessoa do Cid esse norte para ele nos dar. E nós não podemos mais, o PDT não pode mais sangrar. Desde as eleições que nós estamos sangrando. E nós temos que dar um freio nisso, nós temos que dar um basta nisso. Sobre a relação com o irmão, o ex-ministro Ciro Gomes, Cid optou por se abster e foi aplaudido pelos aliados.
Problema familiar a gente resolve dentro de casa. Em respeito à memória do meu pai, Dr. José Euclides Ferreira Gomes, e da minha mãe, Dona Maria José, que não estão mais conosco, eu não comentarei nenhuma declaração do Ciro, nem as passadas, nem as que vierem no futuro. Em respeito a ele. E o Tribunal de Justiça do Ceará, em colaboração com o Conselho Nacional de Justiça, está realizando até o dia 28 de junho as aulas presenciais do curso de formação em prevenção e combate à tortura e em inspeções prisionais. A iniciativa é destinada a profissionais do sistema de justiça que atuam em audiências de custódia e nas varas de execução penal. Reilis Viana, que é juiz da 3ª Vara de Execução Penal de Fortaleza, esteve aqui na TV Otimista e deu mais detalhes. Acompanhe. Doutor Reilis, obrigada pela sua presença aqui com a gente. Vamos conversar um pouco sobre esse curso, né? Já iniciou de forma online e agora até amanhã vai ser feito esse encontro, né? Já está acontecendo esse encontro, né? Perfeito, Elaine. Primeiramente, obrigado pela oportunidade de falarmos enquanto Tribunal de Justiça e GMF, Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário, sobre esse curso tão importante que é para a nossa instituição e que é para o combate à tortura no estado do Ceará. Esse curso ele teve início na modalidade à distância já na semana anterior e a partir de ontem até quarta-feira amanhã tem ocorrência a fase presencial do curso, com encontro entre diversos segmentos que atuam na prevenção e combate à tortura. Acho importante pontuar que o início do curso, a abertura do curso presencial, que ocorreu ontem, se deu justamente no Dia Internacional de Luta contra a Tortura. E isso acabou sendo um paradigma relevante porque demonstra a atuação do tribunal e a importância que dá a esse tema. Doutor, e essa ação, né, do Tribunal de Justiça, no caso, é basicamente para se tentar combater a questão da tortura? Como é que está essa situação aqui no estado do Ceará, né, com relação a isso? Bom, na verdade eu diria que é para qualificar o combate à tortura, que nós já praticamos há muito tempo, né? Seja no âmbito das execuções penais, em que os juízes correcionam as unidades prisionais, ou seja, atuamos no combate à tortura em estabelecimentos de privação de liberdade, seja durante a realização de prisões. E aí, nesse ponto, esse combate se dá diretamente durante as audiências de custódia, que é o momento inicial que o preso tem contato com o magistrado, e ali ele deve colher elementos se a prisão ocorreu de forma legal, regular, ou se foi praticado algum ato abusivo, e a partir daí se seguirem as investigações. E nesse caso, quem está fazendo parte desse curso? A quem se destina? Bom, os destinatários desse curso são os atores do sistema de justiça e correlatos que atuam nisso, no combate e prevenção à tortura. Então, nós temos magistrados, nós temos promotores, nós temos a participação de defensores públicos, nós temos a destinação a membros da Comissão de Direito Penitenciário da Ordem dos Advogados do Brasil, a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Ceará está também lá conosco, com vários colaboradores seus e também que nos honra muito na presença do seu presidente, deputado Renato Roseno, peritos da perícia forense do Ceará, porque eles realizam, né, as perícias que vão subsidiar as apurações, também estão conosco, membros da Delegacia de Assuntos Internos, que faz essa apuração no âmbito criminal, membros da Controladoria Geral de Disciplina, movimentos sociais como o Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura, Pastoral Carcerária. Então, são vários atores, né? Nossa intenção é justamente isso, qualificar a atuação de todos esses agentes que atuam no combate e prevenção à tortura. Tem que ter uma força-tarefa, digamos assim, na sociedade como um todo, né? Todos os órgãos envolvidos, todos se dando as mãos para isso, né? Esse tema, sem dúvida, ele precisa ser abraçado como algo importante, como algo intolerável nos dias de hoje, se não for intolerável no passado, que pelo menos já em 2023 não tenha mais espaço para isso. E o combate e a prevenção à tortura, ele passa pela atuação desses agentes todos, sejam agentes estatais, sejam agentes da sociedade civil, não é? Que muitas vezes é onde as denúncias se iniciam. Então, é importante que a sociedade civil saiba onde ela vai denunciar, a quem ela vai recorrer. Muitas vezes o familiar ou o próprio denunciante, ele tem receio de sofrer alguma retaliação. Então, é importante que ele saiba as garantias que nós procuramos atribuir a eles para evitar retaliações, né? Então, o intuito é isso, é dar transparência ao nosso fluxo de apuração e de prevenção e
e cientificar as pessoas dessas possibilidades. Então, com as próximas ações, o que vocês estão programando para esse ano? Como é que é a relação com a questão das ações do Tribunal de Justiça, não só nesse sentido, mas também de serviço e atendimento à população? Como é que vocês estão trabalhando agora em 2023? Bom, no Tribunal de Justiça ele tem várias e várias ações, até porque tem vários âmbitos de atuação, né? Esfera civil, criminal, de família, infância e juventude, mas falando especificamente da minha atuação mais direcionada, que é através do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário, o GMF, nós temos várias pautas a serem tratadas no ano de 2023, tanto quanto ao sistema prisional, quanto ao sistema socioeducativo. Por exemplo, a qualificação do atendimento nas audiências de custódias, né? Tem sido feitas ações para que na audiência de custódia já seja gerada a documentação para aquele preso, que muitas vezes chega ali sem documento, ou que perdeu durante a prisão, para que esse preso, ele, quando posto em liberdade, ele que chega muitas vezes sem roupa, sem a camisa rasgada, ele receba uma roupa, ele receba um atendimento médico, né? No sistema prisional, os vieses são os mais diversos, como, por exemplo, nós temos uma pauta muito relevante, que é a da normatização da unidade prisional de segurança máxima. Esse é um equipamento fantástico que o Estado do Ceará tem, mas vem funcionando já há um bom tempo fora, no nosso entendimento, fora da observância do sistema normativo brasileiro, né? Então, nós iniciamos esse debate no âmbito lá do GMF da Corregedoria de Presídios, determinando ao Estado do Ceará que normatizasse, e não só normatizasse, mas normatizasse observando determinados padrões do sistema, a partir do sistema legal. Hoje esse debate se encontra na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, né? Foi encaminhado o projeto de lei pelo governo do Estado, o GMF foi convidado a participar com um parecer sobre o projeto apresentado e eventuais pontos que poderiam ser melhorados, obviamente sem adentrar na seara dos parlamentares, né? Que é uma seara a qual nós respeitamos muito. Então, as atuações são as mais distintas, né? Aprimorar esse combate à tortura, qualificar os nossos dados, tratar de questões com relação a visitas, estruturação do sistema prisional, questões de saúde no sistema prisional, que também são muito relevantes, estabelecer fluxos também da mesma forma como fizemos para prevenção e combate à tortura no sistema prisional e durante prisões, também para o sistema socioeducativo. Então, são amplas ações, sempre em diálogo aí com os outros parceiros e com a sociedade. Ok, doutor, a gente agradece mais uma vez sua presença aqui, desejamos sucesso aí ao encontro e até a próxima oportunidade. Eu que agradeço, Elaine, muito obrigado. Nós estamos sempre à disposição, porque nosso compromisso é com a transparência, né, com a prestação de contas à sociedade para a qual o nosso serviço se destina. E a gente vai agora no intervalo e volta em instantes com mais destaques. Estamos de volta e representantes de estudantes e de trabalhadores das instituições de ensino disseram em audiência pública na segunda-feira, dia 26, que o Plano Nacional de Educação não saiu do papel. Eles foram ouvidos no 6º debate da Comissão de Educação do Senado sobre o novo plano, que deve vigorar a partir do próximo ano. O Plano Nacional de Educação determina diretrizes, metas e estratégias para a política educacional. O atual PNE se encerra no ano que vem e o governo terá que enviar ao Congresso uma nova proposta com metas para os próximos 10 anos. Na 6ª audiência pública para debater o assunto, representantes de trabalhadores na educação e de estudantes falaram sobre os desafios de elaborar metas que sejam, de fato, cumpridas. Não saiu do papel porque o financiamento não foi garantido na perspectiva de apontar essas políticas, não saiu do papel porque não houve incentivo e nem coordenação por parte do Ministério da Educação para que os planos municipais, estaduais e distrital também fossem elaborados. Nós só vamos alcançar as metas e as estratégias do Plano Nacional de Educação quando alcançarmos
as metas e as estratégias dos planos municipais de educação. O nosso principal desafio agora, para além de fazer um balanço do que foi o último Plano Nacional de Educação, é conseguir construir um que consiga ser executado, porque o último não conseguiu cumprir aí a maioria das metas que tinha, né? O representante dos trabalhadores ressaltou a necessidade de garantir no novo PNE a valorização dos profissionais que trabalham na educação. Nós temos uma meta 18 que não saiu do papel. E só para fechar, senador Flávio Arnes, essa meta 18, ela diz que o piso e a carreira tem que ser com referência ao inciso 8º do artigo 206 da Constituição Federal. Eu quero chamar a atenção para o seguinte, esse piso para os profissionais da educação, porteiro, merendeiras, professores administrativos, ele foi alterado na Constituição Federal em 2007, né, quando ele foi incluído lá pela emenda constitucional 53 de 2006. Então, são 16 anos, repito, 16 anos que a exigência está na Constituição Federal, um período que daria um plano nacional e meio, e nunca foi enviado ao Congresso Nacional o projeto de lei de piso e carreira para o conjunto da nossa categoria. Uma das preocupações nossas, sem dúvida, sempre foi na questão de valorização dos profissionais, para que os jovens tenham carreira, tenham piso, tenham progressões, se eles tiverem uma especialização, mestrado, doutorado, que possa avançar na carreira. E esse achatamento, de fato, preocupa muito, né? A presidente da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas lembrou que, além de profissionais valorizados, é preciso ter escolas com estrutura para receber os alunos. É a escola que não tem banheiro, é a escola que muitas vezes o aluno volta para casa por conta da falta de água, da falta de professores. E então eu acho que quando a gente fala sobre o que é o novo Plano Nacional de Educação, a gente precisa falar sobre o financiamento, inclusive, da educação pública, que hoje eu acredito que ainda seja um desafio, por mais que a gente tenha vivido todos os avanços que a gente viveu. E o mercado de iluminação no Brasil para 2023 deve faturar quase 9 bilhões de reais, mantendo 23 mil postos de trabalho. Sobre o setor, conversei com o presidente da Associação Cearense de Lojistas e Importadores de Produção de Iluminação, Abelardo Sampaio. Acompanhe. Abelardo, obrigada pela sua presença aqui no Destaque. A gente já conversou em outra oportunidade, mas agora falando um pouquinho da associação, né? Você já assumiu faz pouquinho tempo, né? Só agora, isso? Isso, exatamente. Então, assim, a gente vem nessa caminhada no mercado de iluminação há quase 30 anos. E nessa caminhada, o mercado, ele vai andando, ele é orgânico, ele tem vontade própria. A gente começou a perceber um movimento que não era bacana, de 1 mais 1 ser 11 e não serem 2. E tem muita loja séria, assim como a do Luiz, que é uma empresa super séria, a Jamile, da Lampstock, são empresas que entregam o cuidado, a assistência. Você não vai ver nenhuma empresa da Celume indicando algo que não seja funcional, fazendo o comércio pelo comércio, muito raso, muito chulo. E aí nós somos concorrentes, mas não somos inimigos. E muito inspirado em grandes associações que se juntaram para fomentar o mercado, para agregar o mercado, para educar o mercado. Então essa conversa surgiu da Rose, que é uma visionária, na Casa Cor do Ceará do ano passado. E, gente, a gente pensa tão parecido, vamos se aproximar, vamos conversar mais, vamos dialogar, porque o nosso mercado, ele está passando, eu acho, como vários mercados, a falta de um certificado, de uma chancela, de escolher. Aconteceu há pouco tempo atrás, uma pessoa escolheu um cirurgião plástico pelo número de seguidor. E deu maior BO, ou seja, como é que alguém escolhe algo, ou seja, a má informação. E a gente que ama o mercado, é uma característica comum a nós três, a gente, não, peraí, calma. Então a gente formou a associação
que é a segunda associação no Brasil de lojistas de iluminação, com esse propósito de educar, de esclarecer para o mercado de arquitetura, para o mercado de engenharia, para o consumidor final, que um produto que dura 50 mil horas, ele não pode custar que um produto de 10 mil horas que vem da China, nada contra a China, mas são produtos diferentes. Aí você tem profissionais, uma informação muito forte é que a gente não tem nenhum profissional inscrito na Associação Brasileira de Arquitetos de Iluminação. Isso é muito sério. Tipo assim, como é que eu vou contratar um advogado que não tem ABO? Como é que outro mercado muito comum que acontece são pessoas que são bem-sucedidas fisicamente e que começam a vender dieta. Aí o conselho de nutrição, pera, calma, eu até entendo que você é bem-sucedido, mas você receitar dieta, cara, não é bem por aí. Então a gente passa por um momento em várias profissões que todo mundo é especialista de nada, é muito raso. E a gente está falando de engenharia elétrica, a gente está falando de segurança, a gente está falando de famílias. Quantos incêndios, você que é do jornalismo, tem acontecido de forma repetida em Fortaleza? Isso não acontecia há 5, 10 anos atrás. Então, existem empresas que estão importando de qualquer forma. Eu não entro nem na questão tributária, que isso também é muito sério, sabe? E dizendo, olha, um produto que tem aqui, acabei de trazer, importado, não passou por nenhuma certificação de nada, dizer que é igual a uma marca. Aí eu pego como exemplo a Stelo, a Brilho, a Interlite, que são marcas que têm 20, 30, 40 anos, que têm um cuidado, que tem os parâmetros técnicos para poder se apresentar ao mercado, ser igual um produto que não tem métrica nenhuma. E os escritórios de arquitetura, eles não têm obrigação de saber. Eles têm que ser assistidos. Então, essa é a nossa missão, educar, fazer parcerias com o CAU, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, fazer parceria com a ASBAI, que é a Associação Brasileira de Arquitetos de Iluminação, para poder trazer a boa informação. Isso é o mínimo que a gente tem que fazer. E volto para um mercado que a gente é muito grato, para um mercado que a gente ama tanto. Acho que a nossa missão é fomentar o mercado de boa informação. A gente vai trazer aí light designs realmente, que tem 30, 40 anos de arquitetura, para explicar, porque assim, para a gente dói um profissional, seja ele um light design ou um arquiteto, por não ter a informação, especificar produtos que não são adequados, tecnicamente adequados. Vou lhe dar um exemplo muito simples. Eu não posso colocar numa iluminação dentro de piscina um equipamento que não seja correto para a piscina. Eu coloco aqueles usuários risco de vida. Aí chega um vulgo light design ou um profissional que não tem a formação para isso e especifica coisas inadequadas. Aí o cliente final não sabe, contratou. Então, quando existe um contrato, existe a relação da confiança. Não. Se o meu profissional está dizendo que sal é doce. Não, filho, não é. Sal é salgado. Então, está existindo no mercado, de uma forma muito forte, características extremamente inadequadas. A gente não pode permitir isso. Então, baseado na conversa, no cuidado que a gente tem com o mercado, de zelar o mercado e para uma questão de segurança também, formamos a associação. A gente já está conversando com boas marcas, fabricantes nacionais que também estão sérios, que estão abraçando a causa, e a gente vai fazer seminários, workshop, justamente para trazer novamente, ou esclarecer, eu acho que é esclarecer, o que é o joio e o que é o trigo. Então, muito obrigado pelo espaço, pela pergunta, e breve a gente vai estar lançando aí as datas dos primeiros workshops, a gente está fechando nomes da arquitetura reconhecidos nacionalmente, até mundialmente, pessoas que têm projeto fora, na Europa, Estados Unidos, para educar. Eu acho que o ponto de partida de qualquer comunidade é a educação. Então, a gente tem, nesse primeiro momento, esclarecer
o que é um produto adequado e um produto inadequado e por quê, e não só gogó. Pois é, você falou num ponto muito importante que a gente vê em todas as áreas, assim, né? A gente parece Sim. que é uma epidemia disso, que são de pseudos qualificados com produtos réplicas dos originais, você não quer gastar muito, mas você acaba assim, não, mas é igual. Só que na hora da questão de segurança, né? Você não entende, por que esse preço é tão caro, por que vale tanto? Tudo isso tem em volta segurança, tem em volta expertise, estudo, aprimoramento, né? Tem toda essa bagagem desse produto que te dá uma qualidade, uma segurança, ao ponto que outro mais barato, né? E que parecido com aquele, ele não te dá nada disso. A gente vê, inclusive, até das pessoas, como você falou, né? Realmente a gente tem notado um número maior de incêndios, de acidentes, inclusive até eu acredito que foi no ano passado, se eu não me engano, de um acidente numa piscina de um prédio, né, que foi iluminação, a questão de iluminação, houve pessoas falecidas, enfim, a gente viu isso e é muito emblemático, né, como existem pessoas que se apropriam daquele conhecimento prático, de Google, né, digamos assim, para poder vender coisas que uma pessoa profissional qualificada realmente tem a expertise de fazer, né? Esse estudo que vocês estão fazendo, esses encontros que vocês vão planejar, como é que quem está assistindo que pode participar? Então, gente, em breve nós lançamos oficialmente a Celume essa semana. A gente está em conversas com Asbai, Cal, escritórios de light designs extremamente respeitados, que para o segundo semestre, que é amanhã, né? Porque daqui a pouco é 2030. Já acabou, né? Rapidinho. A gente vai fazer um lançamento oficial, trazendo um profissional respeitado, um profissional técnico, que eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer. Então, tudo parte, eu vejo, do ser humano, parte do profissional. Então, na hora que um profissional chancela um produto inadequado, a culpa às vezes nem é do produto, é do material humano, do ser humano. Então, na hora que, cara, eu não sabia, às vezes não existe má fé, não existe a informação. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é tentar educar, e não é algo de mercado, não. Acho que se eu for para o mercado, de uma forma particular, eu acho também que a gente vai para o pobre, para o chulo. A gente vai de uma forma muito altruísta, de educar. E segurança também, segurança, né? Então, de vida assim, mesmo. A gente coloca pessoas, esse profissional que especifica um produto inadequado, ele coloca pessoas em risco de vida. E a gente não pode permitir isso. A gente que ama o que faz, a gente não pode permitir que falsos profissionais, falsos profetas, sejam aí a referência de quem manda prender, quem manda soltar. Não é por aí, a gente não vai permitir isso. E no segundo momento, nós vamos conversar com as fábricas do Brasil. Eu amo o nosso país, a gente tem excelentes fabricantes que têm 30, 40, 50 anos, que empresas que estão na segunda geração, empresas que são premiadas mundialmente. A gente tem excelentes, tem uma fábrica no sul do país que ela fornece luminárias para o Pininfarina na Itália. É feito no Brasil e ninguém sabe. Então, por que não apresentar? Vamos aproximar essas pessoas, vamos aproximar a boa indústria dos bons profissionais. E eu sempre vejo a questão do pouco conhecimento. O escritório de arquitetura, a engenharia, cara, é muita informação hoje em dia. Existe arquitetura de rede, arquitetura de iluminação, arquitetura de áudio, arquitetura de vídeo. Se tornou muito sofisticado. É humanamente impossível a pessoa fazer tudo. É igual, humildemente falando, faz lembrar um pouco de jornalismo. Antes era só a máquina de datilografia. Hoje não, são vários canais que eu não sei como é que vocês dão conta. É WhatsApp, é e-mail, é Instagram, é Snapchat, sei lá o quê. Então, assim, é muita informação. E aí a gente tem que fomentar bons profissionais com uma boa informação, com um bom produto, com pessoas também que queiram entregar o seu melhor para o próximo e não colocar famílias, situações em risco. E quem está assistindo que quiser mais informações sobre vocês, como é que faz para encontrar? Olha, hoje a gente somos 4 empresas, tá? Que é a Duluz Iluminação, a Lamp Store Iluminação, a Spot Iluminação e a Tops Iluminação. Então, você tem 4 pontos físicos de acesso. Existem também as nossas plataformas digitais,
o Instagram está lá, Celume, e nós temos 4 pessoas, que isso gera mais ou menos 100 pessoas envolvidas para entregar o melhor para o nosso mercado. Então a gente está muito feliz nesse momento. Nacionalmente a gente já está sendo muito respeitado, já teve fábricas convidando a gente para ouvir, que elas também sentem. Então assim, na hora que eu deixo de comprar um produto feito no Brasil, que isso eu estou falando de impostos, de empregos diretos, empregos indiretos, e trago um produto da China, nada contra a China, reitero, pelo amor de Deus, mas eu estou tirando o meu dinheiro do meu país e levando para outro. Sabe assim, é um movimento de formiguinha, mas é um efeito borboleta, que ele vai reverberar, tanto que as fábricas sérias, cara, vamos aí, como é que eu posso ajudar? Que isso para mim também é importante. Explicar que um LED que dura 50 mil horas, ele não é igual a um LED de 25 mil horas, de 15 mil horas ou de 10 mil horas. Então, e o cliente final, ele acha que é a mesma coisa, porque tudo acende. Mas não é. Então, tem componentes eletrônicos de segurança. Olha, o meu equipamento, ele tem 2 fusíveis. Que o fusível é um equipamento de segurança que teve alguma variação muito forte elétrica, ele rompe. Tem produtos que a gente pega importados que não tem nenhum. Então, claro que ele é mais barato, porque ele não tem. Só que na hora que ele não tem, ele coloca o usuário em risco. Então, isso está muito bacana. Aguardem. A gente está muito feliz e feliz também pela recepção do mercado, tanto do mercado fabril, como também dos escritórios. Já teve escritório, ai cara, que legal, a gente não sabe, a gente fica refém, porque todo mundo diz que é lindo, todo mundo diz que abraça bem, então a gente fica sem essa referência. Então, na hora que a gente traz instituições como o CAL, como a ASBAI e chancela, cara, isso é muito legal. Eu acho que é um efeito borboleta. A gente vai fazer muito pelo nosso mercado, pelo nosso estado. E a gente vai agora para o intervalo e volta em instantes com mais destaques. Estamos de volta. A Comissão Especial sobre Hidrogênio Verde do Senado esteve no Porto do Pecém para conhecer a iniciativa de se produzir energia de forma não poluente. O colegiado ouviu representantes do governo estadual, do setor produtivo, do terceiro setor e da academia. O presidente da Comissão Especial sobre Hidrogênio Verde, senador Cid Gomes, falou que a comissão tem 2 objetivos. O primeiro é difundir e conhecer as experiências que existem nacional e internacionalmente. E o segundo, a criação de uma legislação pioneira sobre o assunto. O que eu naturalmente defendo é que a nossa legislação aqui no Brasil seja sintonizada a partir dos diversos estudos, dos diversos planos, das diversas equipes que no Executivo estão estudando a matéria, a gente no Ministério da Minas e Energias, estudando a questão do hidrogênio verde, inclusive comprometidas de apresentar um plano nacional de hidrogênio verde ainda nesse mês de junho. O hidrogênio é considerado um combustível universal. Na versão verde, pode ser obtido ao se utilizar energia renovável. Cid Gomes contou sobre a visita que o grupo fez ao Porto e à termoelétrica do Pecém. Eles têm um inovador programa desenvolvido em parceria com universidades para a produção em pequena escala de hidrogênio verde. O recurso é uma solução energética que une a possibilidade de reduzir a emissão de gás carbônico pelas atividades econômicas com as vantagens de ter o hidrogênio como fonte de energia. O governador do estado, Eumano de Freitas, falou sobre a importância do hidrogênio verde e da necessidade da atuação em conjunto de representantes de diferentes áreas. Talvez a nossa grande primeira diferencial do estado do Ceará é esta compreensão do quanto é estratégico para todos nós essa oportunidade histórica que representa o hidrogênio verde e a transição energética. E acho que o estado do Ceará, na medida em que consegue reunir todos os seus agentes, todos os atores que podem construir essa nova realidade, eu acho que é uma grande diferença. O presidente do Complexo Portuário do Pecém falou que o objetivo é transformar o porto em um polo de produção, comercialização, distribuição e importação de hidrogênio verde. Além da infraestrutura e da disponibilidade aqui de recursos naturais, a região aqui do Ceará
né, com essa abundância de energia, faz com que a gente tenha um potencial de produção de hidrogênio verde entre os menores do mundo. Isso aí quem está dizendo são consultorias, aí, estudos que foram feitos por consultorias internacionais como McKinsey, Bloomberg, né, e mostra aí que nos próximos anos, né, com o advento aí da implantação dessas energias renováveis no Ceará de forma abundante no Nordeste como um todo também, a gente tem condições de ter o hidrogênio verde mais barato do mundo, da ordem aí, abaixo de $1 por quilo no futuro. E a moda feminina segue trazendo tendências no preto, branco e cortes assimétricos. A empresária Diane Filizola esteve aqui na TV Otimista e falou sobre as tendências e a expansão da marca para o atacado. Vamos conversar um pouco sobre moda feminina, sobre esse setor, né? Como é que a gente tem esse cenário aqui no estado do Ceará com relação à moda feminina? A moda feminina, gostaria primeiro de agradecer, né, o convite, é um prazer estar aqui hoje. A moda feminina ela vem crescendo, né, nós passamos aí por vários momentos de transformação. O mercado aqui no Ceará é um mercado tanto competitivo, quanto um mercado que ele tem crescido muito a nível nacional, né? Então o Ceará hoje ele realmente é referência em relação à moda, né? Moda feminina, moda praia, moda masculina. Temos várias empresas hoje no mercado com poder de competitividade, com empresas nacionais, né, de reconhecimento também. E é um desafio as tendências, é um desafio você conseguir se destacar, né, de produzir algo novo, de produzir algo que realmente você consiga se inserir nesse mercado também. E o que a gente tem de tendências mostradas aqui, apresentadas, que a cliente aqui do estado do Ceará também busca? Bem, na loja da Diane Filizola, né, nós buscamos trabalhar muito com assimetria, nós buscamos trabalhar realmente com um modelo diferenciado de corte, onde as clientes elas consigam se identificar, né, com a marca e elas consigam também identificar nas nossas peças essa exclusividade. Então, nós temos muitas tendências a nível nacional, a nível até mundial, que a gente também procura acompanhar, né? Então, a gente vem aí muito na pegada do PIB, né, que é o preto e branco. Tem se destacado também, a questão também do Barbiecore, ele também ainda está nessa pegada forte, tendo em vista que ainda vai sair o live action da Barbie. Então, isso tudo influencia essas tendências, né? O desfile também que nós tivemos recente, muito nessa pegada de anos 80 também na Chanel, também assim já começa a marcar essas tendências, aquilo que o mercado ele já começa a procurar inspirações, né, para poder ter esse diferencial. E aí vocês, enquanto marca, né, conta pra gente um pouco da história de vocês e o que tem de expansão para agora desse ano, os próximos anos, o que vocês estão planejando? É importante. A marca ela começou em 2019. Nós passamos por alguns períodos de transição, de descoberta também. Então nós iniciamos com uma loja de acessórios, bolsas, só que nós fomos percebendo a necessidade e também a oportunidade de mercado em relação à roupa, tendo em vista, como que eu falei, que o Ceará ele é um grande, né, referencial a nível nacional. Então, nós buscamos nos adaptar, nos colocar nesse cenário. 2020 veio pandemia, então foi um grande transformador para nós também em relação ao que nós queríamos produzir, o que é que a marca realmente pretende alcançar. 2021 nós começamos a produzir nossas próprias peças, né? Então eu mesma acompanho todo o processo de produção, o processo de corte, o processo de modelagem, reviso absolutamente todas as peças até chegar à loja. Então a gente tem muito esse cuidado com a qualidade de acabamento, né? Um dos nossos grandes diferenciais também, com a própria modelagem. E agora também nós já estamos numa perspectiva de ampliar indo para o atacado, porque tem sido realmente uma procura por parte de representantes, por parte de alguns lojistas, né, que vendem multimarcas, de querer revender as nossas peças. Então, nós estamos já com uma programação para a partir do finalzinho aí de julho, a gente também estar migrando para essa parte do atacado e conseguir realmente chegar,
né, e mais pessoas. Nossa loja hoje ela fica ali no Shopping Rio Mar, então como fica muito centralizado, né, no shopping, às vezes isso dificulta um pouco, por mais que a gente venda online, mas realmente conseguir chegar nas cidades também de interior. Então, a partir do finalzinho de julho, aí da segunda quinzena, está na nossa programação a gente realmente começar no atacado. E aí vocês iriam para qual unidade? Onde é que ficaria essa segunda unidade? A segunda unidade nós estamos avaliando, né? Mas nós temos bons shoppings de atacado aqui. Um deles é o Maraponga Martimoda, então nós estamos ainda nesse processo aí para encontrar aí um local bem bacana. Mas todo modelo de produção, todo modelo de criação por parte de estilismo também já está sendo feito para que a gente realmente já consiga aí na segunda quinzena de julho migrar para esse nicho, né, que é mais desbravador também. E é um trabalho que ele tem um bastidor, né? Tem quem é que está por trás da peça, né? A gente quando vai na loja vê aquela roupa bonita, né? Aquela peça bonita, não imagina o que é que tem por trás, né? O bastidor até chegar ao mostruário, né? Como que eu falei, né? A marca, né? Qualquer marca hoje, ela tem que se diferenciar de alguma forma. Obviamente nós procuramos tendências, nós estudamos o mercado internacional para nos adaptarmos também, mas obviamente a gente tem algumas referências. Nós temos algumas consultoras de imagem, né? Uma é a Aline Fave e a Karine Mendonça, que são embaixadoras da marca, então elas fazem um trabalho formidável em relação a dar esse direcionamento, porque às vezes o dono de loja, o dono de marca, muitas vezes quer imprimir muito a sua personalidade na marca, obviamente isso tem muito de mim também, mas a gente tem que buscar se diferenciar, então a gente trabalha muito com a força, com as linhas de força, com linhas mais retas, com muita assimetria, que é uma característica da loja. E aí as nossas embaixadoras, as nossas consultoras, elas direcionam muito para a gente não fugir, né, daquilo que a gente realmente se propôs e que é um nicho que a gente se inseriu pelas próprias clientes que já se identificaram com a marca. Dejane, e para quem está assistindo que quer saber mais informações, como é que faz para encontrar vocês? Pronto, pode também nos procurar lá no nosso Instagram, que é o Dejane Filizola Oficial, né? A gente responde de imediato, eu mesmo respondo muitas clientes. Pode nos procurar também na nossa loja, fica lá no Shopping Rio Mar, no piso L2, ali próximo, bem pertinho da CIA, né? E em breve, a partir da segunda quinzena de julho, estaremos no atacado, lá no Maraponga, então até a representante comercial que quiser realmente também representar a marca, né, pode entrar em contato conosco através do nosso Instagram, para a gente já estar fazendo justamente esse cadastro dessas representantes. E como combater casos de discriminação racial no futebol? Essa foi uma das questões que guiou a audiência pública da Comissão de Direitos Humanos nesta segunda-feira, dia 26. Representantes da Confederação Brasileira de Futebol, do Governo Federal e de torcidas organizadas estiveram presentes no Senado. Entre as propostas discutidas estão o maior engajamento dos clubes, assim como a responsabilização de quem cometer atos discriminatórios. Senador e tetracampeão do mundo, Romário disse que o racismo no futebol brasileiro não é só uma questão de ofensas e xingamentos. Lembrou a presença fundamental do negro no esporte número 1 da nação. Por causa da miscigenação na raiz de formação do nosso povo, que o futebol brasileiro que se consagrou mundialmente. A influência da matriz africana no gingado, no drible, em nosso estilo de jogar, são marcantes. O racismo no futebol não se dá apenas quando se joga uma banana no jogador ou sob os gritos de macaco. Essa é a parte mais visível, igualmente odiosa e irrelevante. Ele se dá de maneira estrutural e velada no fato de haver pouquíssimos treinadores negros em nosso futebol. São raros os dirigentes negros também. O representante da Confederação Brasileira de Futebol recordou que a entidade e seu presidente estão em campo no combate ao racismo. Segundo ele, a Paixão Nacional também tem sido a arena de superação do preconceito para milhares de jovens negros. Eu diria que se não fosse o futebol, a sociedade brasileira seria ainda mais racista do que é. O presidente Reginaldo Rodrigues é um nordestino, é um negro que tem ascendência indígena e que chegou à presidência da CBF depois de travar uma verdadeira luta ao longo de toda a sua carreira contra o racismo.
o ato em si do racismo em relação ao Vini. Sabe o que mais me deixou impressionada? Foi a omissão, o descaso dos dirigentes, do próprio clube, das pessoas envolvidas no ecossistema esportivo, principalmente o futebol, de simplesmente encarar aquilo como uma besteira. Está se exagerando. Quer dizer, um ato que já era corriqueiro, já era décimas, não sei qual. E, tipo, assim, as pessoas simplesmente ignorarem. É o que a gente vive hoje. Quem fez da cobertura do esporte trincheira profissional, quem sofreu na pele ofensas e xingamentos e quem tem por missão primeira o combate ao racismo, convergem para a mesma pequena área. O racismo ele só não é um mal para aquelas pessoas que não querem abrir os olhos para tudo que ele causa e para toda a sua construção que vem de muitos e muitos anos no nosso país, né? Mesmo com todas as imagens, com toda a tecnologia de hoje podendo mostrar, né, um recurso que as pessoas antigamente não tinham como provar. Então, hoje mesmo a gente tendo provas, ainda assim há pessoas que negam a existência do racismo e fecham os olhos para o mal que o racismo causa. O problema não está só nos estádios, sabemos disso. A meu ver, o quadro só começará a mudar quando a sociedade brasileira admitir que é racista e se empenhar de fato num esforço amplo que una tudo e todos na luta pelo desafio de superação do preconceito racial. Um grupo de trabalho que já vem discutindo longamente com várias entidades, tanto da iniciativa privada como do próprio governo, e também está compondo o Ministério da Justiça nesse GTI. Está em, acho que 30 e poucos dias, nós deveremos apresentar um relatório para o Ministério dos Esportes, que o GTI vai apresentar. Representante das torcidas organizadas, Regis Pires, disse que combate ao racismo não pode se restringir às arquibancadas e chamou a atenção para a tentativa de impedimento na portaria do Senado. Basta perceber o impedimento e a dificuldade que foi estar aqui. E o companheiro Adriano está de testemunha, o companheiro Marcelo chegou e viu a dificuldade de pretos adentrarem ao Senado. A nossa luta vai além das arquibancadas. O movimento de torcida organizada ele tem que ter essa compreensão. E tem aumentado a procura de empresas e até clientes residenciais em energia renovável. Uma das alternativas é a energia por assinatura. Para saber mais como isso funciona, eu conversei com o Vitor Fernandes, diretor executivo da Yellow Energy. Acompanhe. Vitor, obrigada pela sua presença aqui com a gente. Vou falar um pouco sobre energia renovável e o trabalho da Yellow aqui no estado do Ceará. Eu que agradeço pela oportunidade. Bom, a Yellow ela iniciou esse ano aqui no estado do Ceará e funciona como energia solar por assinatura, tá? É um segmento que vem crescendo, né? Não só esse segmento, mas a energia solar como um todo ao longo dos anos. E aí ela surgiu esse ano com o intuito de trazer a solução para o consumidor final, tá? Energia solar por assinatura funciona, a gente tem as nossas usinas, né? A gente gera as usinas solares e traz a solução de economia para o consumidor final. Condomínios, consumidores, empresários de pequeno e médio porte e pequenos comércios também. E nesse caso, para a gente entender, como é que é feito isso na prática? Precisa instalar aquela placa solar, preciso ter um espaço, um terreno, eu tenho que me preocupar com isso, comprar material, não precisa não, né? Não precisa disso, porque, como eu falei, a gente já tem as usinas, tá? Então, o que o cliente precisa fazer é só assinar com a gente o contrato de locação, que a gente chama de assinatura, que todo esse processo é feito através das nossas usinas. A gente faz a geração, né? As nossas usinas fazem a geração de energia, que é distribuída para a concessionária, e essa injeção de energia solar de crédito é feita na conta do consumidor final. Como é que é o campo de atuação de vocês aqui no estado do Ceará? Onde é que vocês estão localizados? Bom, a nossa sede, né, o nosso escritório, ele fica no Pátio Dom Luiz, tá? E as nossas usinas hoje, a gente tem 8 municípios, tá? A gente tem usinas distribuídas hoje em Pacajus, Aquiraz, Itapipoca, Sobral, temos hoje em Boa Viagem, Beberibe, né? Então, hoje a gente está em 8 municípios e a gente está com a capacidade de expansão em 2024 para mais 27 municípios. E a gente tem aqui no estado do Ceará essa questão do sol muito forte, né? Do sol frequente,
que desponta o Estado e ele acaba despontando com relação aos outros estados brasileiros com relação a isso, né? Exato. Isso é um dos grandes fatores que a gente iniciou pelo Ceará, apesar de nós todos também ser cearenses, né? Mas a ideia é que a gente foque hoje no Ceará, mas acredito que em 2024 a gente vai expandir pela região Nordeste, que também tem essa grande potência solar, e quem sabe também atingir a nível Brasil, porque a gente precisa atender o Ceará por estar aqui dentro. Então a gente não pode atender nenhum consumidor final que não esteja dentro do estado do Ceará, por nossas usinas estarem aqui dentro. Agora, Vitor, quem está assistindo, né, que pode se questionar, eu quero saber como é que eu faço para ter, né? Demora, é um processo que demora, é burocrático, eu preciso de documentação para poder conseguir fechar o contrato? A documentação ela é bem simples, mas tem um certo tempo de ativação entre o processo com a concessionária, tá? Então, assim, para fazer a simulação, basta a conta de energia, tá? A gente pede sempre as últimas 2 contas de energia ou a última, a gente faz a simulação, o cliente faz a avaliação dele, aprovando. A gente gera a minuta de contrato, que é uma minuta bem simples também, ele avalia, dá o ok, a gente já starta o processo junto à concessionária. Nesse processo, a concessionária leva em torno de 45 a 60 dias para fazer essa leitura e aí, a partir desse processo, o cliente final já começar a sentir essa injeção de crédito na conta dele, tá? E por via de contrato a gente coloca esse prazo de 90, 120 dias até para ele começar a sentir essa economia, mas pode ocorrer antes. Você falou no nome economia. E no bolso, na prática, essa economia de quantos por cento pode acontecer? Ela pode chegar até 18% no consumo de energia dele. E aí é uma grande vantagem, né? Porque a gente tem visto o aumento no consumo, né? E também com relação à conta, né? Exatamente. Tem clientes nossos que estão conseguindo economizar de R$ 1.500 a R$ 2.000 por mês de energia, o consumo de energia dele. E nesse caso, para quem está assistindo, né? Quer saber mais informações, como faz para encontrar vocês nas redes sociais, no site? Bom, quem quiser encontrar a Yellow, basta acessar o nosso site, que é o www.yellowenergy.com.br, que lá também tem acesso ao nosso Instagram, que é o yellow.energy, tá? Então lá você pode acessar a nossa plataforma, fazer o seu cadastro, que nosso time de consultores vai entrar em contato com vocês e encontrar a melhor solução de economia para quem quiser fazer parte da Yellow e contribuir também com um sistema sustentável aí de energia limpa. O Destaques fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.